E aí, tudo bom? Eu sou o Vitor e bom pessoal, hoje estamos aqui para falar novamente sobre o nosso Asus ROG Ally. Bom, para quem viu aí o último vídeo sobre esse carinha, né? Na verdade o primeiro vídeo sobre ele, fiz um unboxing aqui mostrando como é o aparelho, quais são suas especificações, mostrei ele rodando aqui um Cyberpunkzinho aqui, o Starfield, e comentei um pouco aí sobre as capacidades, né, desse aparelho. Então, hoje eu queria comentar aqui com vocês, né, sobre o que eu tô achando desse aparelho, se ele vale a pena realmente, né, e de que forma, né, eu tenho usado e pretendo usar ele também, beleza? Bom, antes de mais nada, se você ainda não for inscrito aqui no canal, não esquece, se inscreve aqui e não esquece também de deixar aquele like para continuar fortalecendo o canal e ajudar esse canal a chegar a mais pessoas, beleza? Vou tirar esse teclado aqui para a gente falar um pouquinho melhor sobre o console. Bom pessoal, vocês viram aí o console ligando, né? O Asus ROG Ally realmente é um console muito bonito, tá? A pegada do game aqui é espetacular, assim, eu só não digo que ela é melhor, né, que a do Steam Deck, porque o Steam Deck ainda para mim é perfeito mesmo, ele tendo um tamanho aí um pouco maior que o ROG Ally, mas esse carinha aqui certamente, ó, como eu falei no último vídeo, tudo fica muito próximo, você não tem dificuldade para apertar nenhum botão, e olha que minhas mãos são consideravelmente pequenas aqui para ele, então, cara, isso é um baita ponto positivo. Eu queria começar falando aqui, né, sobre esse console, simplesmente do software, né? Então, a gente sabe aí que as empresas, né, que estão desenvolvendo esses novos PC gamers aí portáteis, eles ainda estão aí caminhando para entregar uma experiência console mesmo. Então, isso aqui nem de longe, né, ainda entrega aquela experiência de você ligar e sair jogando. Isso até eu cheguei a comentar aí uns dias atrás no vídeo do ROG Ally mesmo, se eu não me engano, que o Steam Deck ainda é o cara que melhor faz isso nesse mercado de consoles portáteis que rodam sistemas de PC, beleza? Então, o Steam Deck, ele simplesmente você liga, sai jogando ali com o console e ele te oferece uma experiência muito parecida aí com de um videogame de mesa mesmo. Coisa que, assim, o ROG Ally, o Legion Go, né, os GPD da vida ainda não conseguem fazer, né? Até mesmo a Ayanel, que tem uma expertise aí muito boa, né, com videogames portáteis, ainda não conseguiu entregar. Isso tudo porque eles rodam, né, aí a base do Windows. Então, se você instalar o SteamOS aqui pelo Basit, por exemplo, o ROG Ally ele vai se parecer mais com um console. Mas para quem pega o console em si com a experiência padrão, não vai ter essa facilidade aí de sair usando o game, beleza? Então ele não tem, né, ele não oferece essa facilidade de você tirar da caixa e usar ele como se fosse um console de mesa. Para isso, né, você precisa configurar bastante coisa. O pessoal tem falado aí bastante nos meus vídeos sobre o Play Night, né? Aqui no meu GPD Win, né, eu até tenho o ícone aqui na área de trabalho e eu cheguei a configurar ele aqui no passado. É um sisteminha muito bom aí, ele até oferece uma experiência para quando você destrava ali a tela de login do Windows, você tem uma experiência como se fosse de um console mesmo, já com a sua biblioteca e tudo mais. Mas ainda não é o ideal. Por quê? Porque o Windows você geralmente tem que ligar, verificar se tem atualizações, né? A Microsoft lança muita atualização, uma atrás da outra, e você precisa ficar fazendo isso o tempo todo. Então, querendo ou não, isso acaba tirando a experiência ali de videogame mesmo. Já no SteamOS, por exemplo, você simplesmente chegam as atualizações ali, você faz de vez em quando, e elas meio que são baixadas ali no segundo plano, e você instala ali, não necessariamente enquanto você está jogando, você deixa ela ali, e quando você for parar de jogar, ou uma semana depois que você baixou, você instala ela e não vai te fazer falta alguma, beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu queria comentar aqui sobre o Asus ROG Ally. Realmente ele não oferece a experiência de console, né, como se pode dizer aí, fora da caixa. A segunda questão aqui, né, é sobre esse gerenciador de jogos dele aqui.
podia ser muito melhor, tá, pessoal? A gente só tem aqui duas opções, por exemplo, que é deixar ele como lista ou como grade, mas é muito limitado. Se você quiser, por exemplo, personalizar, deixar as capas dos jogos em pé, né, ou colocar até outras coisas aqui relacionadas à emulação, vai ser um pouquinho mais complicado. Tá? Então, isso eu acho que peca um pouquinho esse software, né? Mesmo o Crate sendo muito prático, você aperta o botão aqui, abre ele, já tem tudo meio que na palma da mão aqui. Ele ainda, né, carece aí dessa questão de personalização. Agora, falando do restante do software em si, eu acho que a Asus entrega uma experiência muito completa. Você consegue vir aqui, configurar, por exemplo, o menu de acesso rápido. Isso é muito legal, porque você tem a possibilidade aí de colocar suas preferências, né? Eu já editei o meu aqui, já deixei da minha preferência, né? Então isso é muito legal mesmo. Você tem uma variedade aqui bem ampla de atalhos, né? Até deixei aqui, por exemplo, o finalizador de tarefas. Como ele não tem um menuzinho igual do Steam Deck para você sair do jogo, né? Pelo botão aqui da Steam. Então eu coloquei um finalizador de tarefas que meio que vai fazer a função aí de, quando eu quiser encerrar um jogo, eu finalizo por aqui. É o que tem, beleza? Já nas demais configurações aqui do ROG Ally, né, a gente tem a questão de calibrar o controle de configuração, né, personalização dos botões aqui também, principalmente desses botões que ficam aqui atrás, que serve também como atalhos, né. A gente tem a questão de personalizar os analógicos, né, a cor do LED aqui dos analógicos e os efeitos. Então, assim, nesse ponto, né, o software ele funciona legal, ele tem bastante coisa, além de contar aí com Aura Sync, que é muito importante se você tem vários periféricos e quer combinar eles aqui com seu ROG Ally. Acho que vale bastante a pena por essas questões aí, né? Ele tem a qualidade de áudio, a configuração de áudio dele é absurda, tá? Esses alto-falantes, como eu falei no primeiro vídeo, são de ótima qualidade, dá vontade de nem usar fone jogando isso aqui. E é isso, sobre o software é isso, beleza, pessoal? Agora, né, o terceiro ponto, que aí a gente começa a entrar mais na parte de performance mesmo. Muita gente fala aí que o ROG Ally ele não entrega um tempo de bateria aceitável, que você não consegue jogar quase nada com ele ali dentro de 1 hora, mais ou menos. Aí, pessoal, vai depender bastante, tá? Depende do que você quer rodar aqui dentro e de quais configurações você quer usar nesse carinha, tá? E aí, quando eu falo que vai depender bastante, é porque assim, né? O pessoal geralmente quer rodar um jogo aqui a 120 Hz, por exemplo, só porque a tela dele aceita os 120 Hz, né? Ou quer rodar 120 FPS, 60 FPS, a 1080p. De boa, pessoal. Eu não vejo assim tão cedo um console portátil rodando, né, games nessas configurações, por exemplo, uma bateria durando muito tempo. A gente sabe que lançou recentemente aí o ROG Ally X, né, que de certa forma eleva aí a capacidade da bateria e a capacidade de rodar jogos pesados por mais tempo. Mas no meu caso aqui eu tenho o ROG Ally Z1 Extreme, então eu tenho que lidar com o que eu tenho. E o que eu tenho, a minha realidade aqui com esse carinha é que na maior parte do tempo eu prefiro rodar os jogos a 15 watts, né, que é um consumo energético aí relativamente baixo, né, que está próximo da menor tensão aí possível, né, do processador. Aqui eu rodo na resolução 720p a 60 Hz de tela. Isso garante que o meu ROG Ally estenda aí consideravelmente o tempo de bateria, tá, pessoal? Eu testei outro dia aqui, jogando o God of War nele, por exemplo, por 10 minutos. Isso é o primeiro God of War para PC, né? Não o Ragnarok que lançou recentemente. Cara, assim, rodou de boa na configuração original lá, dos gráficos originais, né? Que tem o preset lá no jogo. Rodou tranquilo, cravado 30 FPS aqui sem problema nenhum. E em 10 minutos ele consumiu menos de 5% de bateria do ROG Ally. Então, assim, vai depender muito da preferência do usuário e do que ele pretende fazer aqui. Bom, como eu comentei aí no vídeo anterior, né? Se eu for jogar algo mais pesado aqui no ROG Ally, com certeza eu vou optar por plugar ele na tomada e na verdade docar ele, né, para jogar no monitor, porque eu não pretendo jogar ele também plugadão aqui na tomada, acho que não é a intenção, né? Se ele é um console portátil, a gente tem que usar ele de uma forma mais portátil possível, né? Também não pretendo colocar um power bank aqui para estender a bateria do console.
Acho que se ele for capaz de rodar aí 1h30 num jogo pesado, 1 hora num jogo pesado, eu vou ter que me conformar com isso. Então, não acho que a gente tem que ficar fazendo gambiarra para esse tipo de coisa, né? Ele é um console excelente, para mim, ele vale muito, né, o que ele custa, ou até mesmo a troca que eu fiz nele aqui. E eu não tenho do que reclamar aqui até agora, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês, por exemplo, o Star Wars Outlaws rodando aqui nele. É um jogo que está bem mal otimizado e que, de certa forma, ele roda aqui bem no limite, né, a 15 watts, mas mostra muito, né, a capacidade aqui que o ROG Ally já tem, né, de rodar vários jogos, né, que são recém-lançados, claro que em preset baixo, com baixo FPS, né, com certeza, e fazendo uso aí, claro, bem forte das vantagens que o FSR 3 e o gerador de quadros também trazem, tá, pessoal? Então vou abrir aqui só para vocês verem como que roda aqui um Star Wars Outlaws nele, beleza? Beleza, Star Wars Outlaws abrindo aqui. Bom, antes de começar o jogo, queria expressar aqui meu descontentamento com a dona Ubisoft, que por várias vezes que eu tentei abrir esse game aqui no ROG Ally, seja pelo launcher dele, seja pelo próprio launcher da Ubisoft aqui, eles insistem em me dar uma mensagem aqui de este jogo não pôde ser ativado no momento. Cara, isso é muito ruim, porque tô falando de um console portátil. Se eu quiser jogar isso aqui em qualquer lugar, pode ser que eu venha ter problemas aí com rede, que é muito, mas muito ruim mesmo. Se alguém tiver uma solução para isso, a não ser não usar games da Ubisoft, deixem aí nos comentários, beleza, pessoal? Então, só para mostrar para vocês aqui, né, preset aqui meio que de tela, tá, pessoal? Então, tela cheia exclusiva, 720p com preenchimento total da tela, 60 Hz, taxa de quadros animados fixo, com limitador de 30 fps aqui nos quadros gráficos, né? Aqui FSR 3 em uso, tá, pessoal? Um redimensionamento fixo e outro desempenho aqui na qualidade do redimensionamento, tá? Geração de quadros está desativada justamente porque eu estou limitando os quadros lá em cima a 30 fps. E com o gerador de quadros ele não permite, né, que a gente limite o FPS, beleza? Aqui só para mostrar para vocês, eu estou usando aqui o modo de 15 watts aqui, que é o modo desempenho. Então vou habilitar as informações aqui de monitoramento. Vou até deixar ela aqui no topo para vocês verem como fica aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ele está pegando entre 30 e 28 fps. Conforme a gente vai andando um pouquinho aqui, ele vai cair, porque ele vai carregar algumas coisas. Caiu para 22, 24. Chegou a pegar 19 fps, mas o monitoramento está meio atrasadinho aqui. E assim, jogando a 15 watts aqui, pessoal, ele vai dar esses gargalos aqui, né, no gráfico, beleza? Mesmo usando aqui o modo de ultra desempenho no FSR, né, ele ainda assim ele vai dar alguns engasgos aqui no jogo, mas o que eu estava falando para vocês anteriormente, né? O jogo ele está muito mal otimizado, em placas de vídeo aí muito superiores aqui à integrada do ROG Ally. Esse jogo aqui ele ainda passa por engasgos, ele passa por pop-ins, né, que são artefatos aí aparecendo na tela. Assim, para um console portátil rodando a 15 watts, né, que é quase o seu menor consumo energético, e com configurações até que aceitáveis, não tá tão ruim, né? Eu tenho um perfil aqui, por exemplo, que deixa ele no modo manual, que é o modo de 18 watts aqui que eu configurei, e que, querendo ou não, melhora um pouquinho a performance do game aqui. Mas o que vai acontecer, né, pessoal? Conforme eu vou subindo aqui o TDP, né, ele consegue performar um pouco melhor no jogo, mas o que vai acontecer? A gente vai ter uma perda aí de consumo energético, a gente vai ter um aumento, na verdade, né, de consumo energético muito rápido, né, o que vai fazer com que nossa bateria drene mais rapidamente, né? Eu posso, por exemplo, vir aqui, mudar no meu modo de manual para 25 watts, que é a potência máxima aqui no modo portátil, e aí aqui sim
né? A gente vai começar a enxergar aí cerca dos 30 FPS quase que constantes aqui no Rogue Ally. E nesse modo aqui a gente consegue jogar de boa o Star Wars Outlaws, tá, pessoal? Então, só para vocês verem aí a capacidade, né, a potência que esse carinha tem para rodar jogos aí da geração atual, mesmo que ele esteja rodando aqui com FSR 3 no modo ultra desempenho. Olha isso aqui, a imagem fica muito bonita, né? O jogo roda assim muito bem, né, por ser um console portátil. E ainda a gente tem a opção aqui de habilitar, né, o gerador de quadros, que, bom, eu não sou muito fã porque ele gera artefatos esquisitos nos jogos, ainda mais esse aqui que não tem uma boa otimização, né? Mas assim, o game está rodando aceitavelmente bem, né? A gente consegue rodar ele a 25 watts aqui numa boa, ou a gente consegue reduzir ele a 15 com limitações aí de desempenho, beleza? Vou voltar ele aqui para os 15 watts para vocês verem a diferença, né? No 10 watts nem pensar, né, pessoal? 10 watts é muito baixo, é só para uso doméstico aí mesmo, de tarefas de escritório, tá? Aí dessa forma aqui, como ele já deu uma carregadinha aqui no jogo, ele nem vai pesar muito agora rodando a 15 watts, ó, se vocês observarem aí. Então a 15 watts dá para jogar aqui de boa, tá? É um desempenho aceitável. Se você quiser jogar o Outlaws aqui, vai dar para jogar, tirando a questão aí com a Ubisoft mesmo, que, pô, deixa muito a desejar, mas é um jogo novo, é um jogo que é relativamente difícil de rodar, e o Rogue Ally tá rodando super bem aqui, tá, pessoal, para as capacidades dele. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Queria deixar aqui minhas primeiras considerações sobre o Asus ROG Ally. E, bom, como eu disse para vocês, é um console que, na minha opinião, vale muito, mas muito a pena mesmo, tá? Tem seus lados negativos, como todo console vai ter. O meu GPD 1.3 aqui, que é antigo, já também tem seus lados negativos. Todos terão, nenhum deles sairá perfeito, tá, pessoal? E atenderá 100% das expectativas. Então, por isso eu optei em ter o Asus ROG Ally e o Steam Deck, né? Então, pretendo até fazer um outro vídeo aí explicando melhor sobre quais serão meus planos para esse carinha aqui, mas basicamente eu vou usar ele para jogar jogos específicos, como por exemplo Star Wars Outlaws, né, que não roda bem no Steam OS e roda bem aqui, roda de forma aceitável aqui. E eu vou procurar deixar de 1 a 5 jogos no máximo aqui na memória do Ally, para eu pegar mesmo e zerar esses jogos, né? Porque no meu Steam Deck eu tenho muito jogo só de PC, tenho 55 jogos instalados lá pela Steam e, cara, assim, geralmente eu não jogo nenhum. Então, vou usar esse carinha para zerar games mesmo. No próximo vídeo que eu trouxer aí, pretendo falar um pouquinho sobre quais serão esses jogos, né, que eu tô pretendendo zerar e como tem sido a experiência de zerar um game inteiro aqui no Asus ROG Ally, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e, se não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal também, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!